Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O Senhor traz a sua palavra no livro de Isaías, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 41. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 41. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Se todos os irmãos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas e ó povos, renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos junto a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou-o para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como o pó, e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda, em que os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e coisa que não é nada os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a folhedo. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e os necessitados buscam águas, e não as há. As línguas se secam de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei os rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, e a murta, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou.
Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentamos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nós assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol invocará o meu nome. E virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou outro tempo para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém, darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia quem perguntasse, ou quem me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, e as suas imagens de fundição são vento e nada. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória a Deus. Irmãos, palavra que o Senhor revelou hoje. Pelo título, irmãos, já podemos entender aqui o que o Senhor quer exortar, o que o Senhor traz para a igreja hoje. Amém. Onde o Senhor diz, Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor traz por esta palavra, irmãos. O Senhor vai ainda exortar, não sabemos, mas vamos ficar em comunhão para saber do que é a vontade do Senhor para nós hoje, irmãos. Uma leitura um pouco extensa, porém o Senhor vai dar a luz e a guia, irmãos, da exortação. Glória a Deus, aleluia. Como o Senhor já fala aqui no começo, calai-vos perante mim, ó ilhas, e povos renovem suas forças. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, num tempo de grande tribulação, onde ouvimos guerras, rumores de guerras, ilhas, irmãos, distantes, isoladas, sozinhas. As ilhas são as nações, irmãos, que estão afastadas, estão distantes, mas o Senhor, por esta palavra, e como já sabemos, o Senhor reduz a todos aqueles idólatras, esse povo que não serve ao Senhor como nada, irmãos. Glória a Deus, aleluia. As nações que confiam em si, confiam na sua força, o Senhor já reduz como nada e fala que também não é nada, porque o Senhor, irmãos, Ele trilha, Ele faz o caminho, faz tudo acontecer conforme Ele quer, irmãos. Não tem nada que acontece sem a permissão do Senhor. Às vezes podemos olhar esses rumores de guerras recentes e falar, o que está acontecendo? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Mas o Senhor fala, eu desenhei o futuro e tudo está acontecendo de acordo à minha vontade. Glória a Deus, aleluia. E se você tem se abalado na sua fé, o Senhor te renova mais uma vez, dizendo, tenha confiança somente no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele mandou dos céus o teu Filho amado que morreu por nós. Glória a Deus. O Senhor tem tudo para nós, irmãos. Ele é a nossa força, o nosso ajudador. Ele nos ajuda, nos fortalece. É Ele, como lemos aqui, irmãos, que pega na nossa destra, irmãos, e caminha conosco. Glória a Deus, aleluia. Sem o Senhor, irmãos, não somos nada. Então, o Senhor traz mais uma vez, confie somente no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Aleluia, Senhor Jesus. Porque o Senhor passa, persegue em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Glória a Deus. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, irmãos, os egípcios vinham enquanto fazia a travessia do Mar Vermelho. E o Senhor colocou uma coluna de fogo. Glória a Deus, aleluia. E os egípcios olhavam aquilo lá e falavam, como que a gente vai pegar o povo? O Senhor colocou uma coluna de fogo. Glória a Deus, mostrando que o poder do Senhor, irmãos, quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir, irmãos. O Senhor
quando precisa, irmãos, o Senhor age de forma sobrenatural. Amém. Às vezes a prova está numa situação que a gente olha e fala, não tem jeito, os outeiros dessa vida são muito grandes, são muito altos, não dá para passar, e aqui eu vou perecer. Mas o Senhor mais uma vez fala, onde está a sua confiança? Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor faz brotar de onde não tem, irmãos. O Senhor às vezes usa o impossível a seu favor e torna mais impossível ainda uma libertação nas nossas vidas, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor precisa que nós nos esforcemos e fazemos a nossa parte. Servir a Ele de dia e de noite, irmãos. Buscar o Senhor nos santos cultos. Glória a Deus. É como cantamos no hino, irmãos. O orvalho, glória a Deus, que cai sobre as plantas, irmãos. É como óleo na cabeça de Arão, glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é a cabeça da igreja, irmãos. E como diz no Salmo lá, é como óleo na cabeça de Arão, desce até a barba de Arão e vai para os vestidos. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra do Senhor, vem como um óleo derramar as nossas cabeças hoje, irmãos. O Senhor fala, igreja tem que ter maturidade espiritual. Porque quando tem maturidade espiritual, sabendo que o seu irmão é fraco, você amando ele, é uma igreja unida. E o óleo que desce na cabeça do Senhor vai derramando até as orlas dos nossos vestidos também. Porque o Senhor é a cabeça da igreja, irmãos. E se o corpo está unido, esse óleo vai descendo por todo o corpo e vai nos revestindo, irmãos. Vai limpando as nossas machucaduras, nossas feridas. E como um orvalho de vida, irmãos, cai nos nossos corações esse orvalho celeste. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Como lemos aqui, irmãos, bendito é o Senhor. As nações, o povo em exílio, irmãos, em poucos, no meio de um povo idólatra, estava em exílio na Babilônia. Glória a Deus. E olhavam assim, mas de onde virá o socorro? E as promessas do Senhor? E agora? Muitas vezes a gente nos pegamos, irmãos, no meio das provas, falando, e a palavra do Senhor? O Senhor falou que teria libertação, o Senhor falou isso, aquilo, e se a gente for olhar com os olhos da carne, parece que nada está acontecendo, irmãos. Mas muitas vezes, no espiritual, aquilo que o seu acusador falou contra você, você vence ele naquele dia, mas a prova continua, você fala, Senhor, mas e a prova? Mas é espiritual, irmãos, nós vamos vencendo aqueles que nos acusou lá em cima, diante do nosso Pai. Ele dizia, se você descer na terra e passar por isso, para aquilo, isso e aquilo, você vai negar o Senhor. E nós temos que vencer Ele, irmãos, com o joelho no chão, com devoção e temor ao Senhor. Porque ninguém terá o Senhor por injusto. Glória a Deus, os nossos contratos nós escolhemos com muito temor e falamos, eu aceito, Senhor, eu vou passar por isso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem todo cuidado, irmãos, toda uma preparação. O Senhor, quando a gente está desamparado e parece que vai afundar nas águas da vida, o Senhor já está com a mão na nossa destra, puxando de novo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor traz nitidamente por esta palavra. Se você tem estado com medo, se tem se sentido sozinho, o Senhor fala, eu estou do seu lado, caminhando do seu lado. Glória a Deus, aleluia. Mas, Senhor, se eu afundar novamente nas águas dessa vida, é muita prova, Senhor. O Senhor fala, a minha mão vai te puxar de novo. E eu vou andando nessa caminhada com você. Mas para isso você tem que ter confiança, como lemos no título. Israel deve ter confiança unicamente no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como o Senhor já fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, se você veio buscar a palavra e falou, Senhor, será que eu estou sozinho nesta caminhada? O Senhor fala, eu sou o teu ajudador. Glória a Deus, aleluia. Não te assombres, porque eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. E ficarão envergonhados e confundidos todos que se irritaram contra ti. Glória a Deus, todos que contenderam contra ti, buscá-los-ão e não acharás mais. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele faz o favor de nos purificar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, nós passamos por provações, mas o Senhor só corrige o filho que Ele ama. Glória a Deus. Então a gente está passando por tantas provações e falamos, será que o Senhor não está vendo? É permissão do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor te fala, eu estou do seu lado, você vai vencer, mas pega na minha mão, glória a Deus, porque se você afundar nas águas dessa vida, a minha destra te puxará para cima novamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. É promessa do Senhor, irmãos. O Senhor estaria com nós do início ao fim das nossas provações.
E o Senhor nos prometeu que estaria conosco, mas precisamos perseverar, precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, irmãos. Os irmãos lembram de Nabote, irmãos. Nabote, a vinha dele era pequenininha, irmãos. O rei, ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha todas as vinhas, todo o reino. Mas ele olhou, mas eu quero o que Nabote tem. Glória a Deus. Ele falou, Nabote, eu quero a sua vinha. Ele falou, olha, eu não posso dar, rei. Eu sei que o Senhor é rei aqui da terra, mas é herança do Senhor. Eu não posso dar minha vinha para o Senhor. E ele ficou triste e fizeram um complô contra ele. Mataram Nabote só para pegar a vinha dele. Mas ele não deixou a vinha dele para outra pessoa. Ele protegeu, ele honrou o que o Senhor deu para ele. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor te fala, eu te fiz promessas. Como que você tem cuidado da vinha que eu te dei? Glória a Deus, aleluia. A promessa de vida eterna que está aí no seu coração. O que você tem feito com ela? Você tem deixado entrar folhas na sua vinha? Deixado pedras soltas? Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, eu quero a vinha limpinha, porque você é fruto da vide. Glória a Deus, aleluia. Vide da videira, irmãos. Glória a Deus. O Senhor te deu, confiou nas suas mãos o que Ele te deu. E o Senhor fala, cuida do que eu te dei, porque é muito precioso. Mas a gente fala, Senhor, é um povo tão pequeno. E, glória a Deus, aleluia. O que será de nós? Mas é como o Senhor falou, ó bichinho de Jacó, não temas. Ó povozinho de Israel. Glória a Deus. Somos poucos, irmãos, mas o Senhor escolheu você a dedo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te escolheu, confiou em você. E o Senhor fala novamente, cuida do que eu te dei. Porque vai chegar mais processos, mais provações. Glória a Deus. E a vinha tem que estar cuidada. O Senhor vai chegar, é como chegou naqueles homens que Ele deu os talentos. Falou assim, cadê os talentos? Quem multiplicou os talentos? Glória a Deus. E cada um fez sua parte, mas teve um lá que não multiplicou, enterrou os talentos. Glória a Deus. Quantos pediram tantos talentos para o Senhor e vai acumulando e vai enterrando e chega uma hora, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu não vou mais usar isso daqui não, mas o Senhor vai chegar e vai pedir conta. Então o Senhor te fala, usa os talentos que eu te dei. Glória a Deus, aleluia. Se você se esforçar, eles manifestarão, porque é promessa do Senhor na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia, Senhor. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a árvore de citra, murta e oliveira. Conjuntamente porei o erma faia, o almeiro e o álamo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor traz por esta palavra, irmãos. Muitos passando por um deserto, uma terra seca. Glória a Deus, sentindo a sequidão do deserto, do sol na cabeça. Às vezes a pele já está trincada, doendo, mas o Senhor te fala, por esta palavra, eu venho brotar fontes de águas vivas no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Você vai sair exultando de alegria. Em espírito, o Senhor vai te visitar e vai renovar as suas forças, porque se o Senhor fizer isso em carne, a sua carne vai perecer, mas as promessas do Senhor estão vivas na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E se você tem achado que você estava morto ou morta, se você acha que esse deserto está muito ruim de caminhar, o Senhor te fala, você é como um cedro do deserto, e você vai começar a alcançar água nos veios de água mais profundo. Glória a Deus, porque o cedro, irmãos, ele pega água lá do fundo, irmãos, porque o Senhor quer colocar você junto ao ribeiro de águas. Glória a Deus, aleluia. E o ribeiro de água, irmãos, ele tem água 24 horas. Ele não importa se a estação é tempo de chuva, tempo de seca, as raízes dele estão pegando água da fonte verdadeira, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E os ventos vão bater, vai combater esta árvore, irmãos, mas o Senhor fala, se você enraizar nas rochas, enraizar no ribeiro de água que eu te coloquei, você não vai perecer. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Aleluia, Senhor Jesus. E apresentar as vossas demandas ao Senhor. Glória a Deus. Temos que reconhecer nossas fraquezas e falar, Senhor, eis aqui a minha fraqueza, o que eu posso fazer? E o Senhor te fala, se esforça, que eu te esforçarei. Glória a Deus, aleluia. Porque eu sou o teu Redentor, eu sou as tuas condições. Se tudo parece que vai dar errado, eu estou do seu lado, controlando cada segundo da sua vida. Glória a Deus. O adversário não faz nada, irmão, sem a permissão do Senhor. Em tudo que nós formos fazer, o adversário, se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que pedir permissão para o Senhor. E o Senhor só permite aquilo que ele sabe que nós suportamos. E ele nunca investe contra nós uma força maior do que suportamos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a teu santo nome, Senhor. Bendito tu és, ó Pai amado.
Irmãos, o Senhor traz aqui também a visão de Ezequiel. Ele via lá os umbrais, irmãos. As águas saíam dos umbrais e passavam. E o anjo falava, passa pelas águas. Ele passava e cobria até os tornozelos dele, irmão. Glória a Deus. Ele falou, agora continua andando, passa por essas outras águas. Ele ia andando e já pegou nos joelhos. E continuou andando, irmãos, pelas águas. E de repente já estava na cintura. Ele sentiu dificuldade para pesar, porque a correnteza era forte. Glória a Deus, aleluia. Mas chegou uma hora que ele passou por uma água mais profunda e já não dava a pé. Teve que ir a nado, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Assim é a nossa vida. O crente começa na fé, ele passa por águas rasas, ainda ele está confiando nas forças dele. Se ele achar que não consegue, ele sai. Glória a Deus. Mas o Senhor fala, continua caminhando. De repente vai afundando, vai ficando mais fundo, irmãos. Até o momento que não dá pé mais, mas o Senhor fala, continua nadando. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor traz por esta palavra alguém que veio buscar a palavra, dizendo, Senhor, essas águas são profundas, eu não vou conseguir. Mas o Senhor fala, continua nadando. Glória a Deus, você vai atravessar esse ribeiro das águas dessa vida, para chegar até o outro lado. Glória a Deus, aleluia. E se as tuas forças acabarem, a minha destra te puxa novamente. Eu serei alívio, serei teu descanso. E você vai continuar com a minha ajuda. Glória a Deus, aleluia. Se o mundo parece que vai falhar, a palavra do Senhor não falhará, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor é o nosso ajudador, Ele é a nossa destra, Ele é tudo para nós, irmãos. Glória a Deus. Mas o Senhor, como exorta aqui, irmãos, o Senhor quer obediência, o Senhor quer esforço. Ao servo obediente, o servo esforçado, assim como Nabote não entregou a vinha, morreu defendendo a vinha, o Senhor fala, cuida da vinha, cuida das promessas que eu te dei. Porque se a vinha está cuidadinha, irmãos, glória a Deus, o Senhor manda chuva e glória a Deus, aquilo floresce, irmãos, a terra absorve a chuva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como o orvalho celeste, irmãos. O Senhor manda de tempos em tempos o orvalho, e se a terra está fértil, Ele absorve aquilo, ela se torna forte e produz frutos na obra. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória ao teu santo nome, Senhor. Confiança unicamente no Senhor, irmãos. O Senhor traz aqui. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas dos céus. Glória a Deus. O Senhor fala, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Você está passando por um caminho novo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu prepararei o seu trilho. Você vai trilhar por um caminho novo, mas eu vou te colocar os calçados que vai dar condições para você passar esse deserto. Glória a Deus, para você não machucar os seus pés e continuar a caminhar em meio às pedras, às dificuldades dessa vida. Glória a Deus. E se os outeiros dessa vida parecem muito grandes, as dificuldades, aquilo que você olha, Senhor, é impossível isso daqui, não tem como que fazer, Senhor. O Senhor fala, continua trilhando que você vai vencer, você vai atravessar esta provação. E quando chegar do outro lado, nem você vai acreditar, mas porque a minha mão operou na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. É um povo pequeno, é uma vinha pequenininha, mas é a promessa do Senhor para você. O adversário, ele tem tudo aí fora, irmãos, mas ele quer o que você tem, assim como o Nabote, irmãos. O rei lá, glória a Deus, ele casou com uma mulher idólatra, ele começou a seguir o caminho errado, irmãos. Ele tinha tudo, mas ele olhou, mas eu quero o que Nabote tem. Ele tinha inveja. O Senhor fala, o adversário tem inveja de você. Ele tem inveja da rosa de Saron. Glória a Deus, aleluia. Mas é grande a tua glória, rosa de Saron. Glória a Deus. Consagra-te a Cristo de todo o seu coração. Glória a Deus. Em breve no reino gloriosa entrarás, vestida as vestes da justiça. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor nos recolher, muitos vão estar com a veste do pecado, mas quem tiver com as vestes da justiça, o Senhor vai te justificar. Glória a Deus, aleluia. Amai os nossos irmãos, para que esse óleo desça nas nossas cabeças, desça nos corpos, irmãos, e possamos ser revestidos do amor do Senhor essa noite. Glória a Deus. Cristo é a cabeça, as bênçãos vêm do Senhor Jesus para a igreja hoje. Glória a Deus, o Senhor é o teu ajudador. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória a Deus, aleluia. Glória a teu santo nome, Senhor. Bendito tu és, Senhor. Glória a Deus. O Senhor fala, irmãos, o Senhor quer envergonhar Satanás. O Senhor quer envergonhar o inimigo da sua alma. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Glória a Deus.
continua servindo ao Senhor, continua se ajoelhando e manifestando ao Senhor as suas falhas. O Senhor, me ajuda, eu não tenho condições. O Senhor fala, o que você não tem condições de fazer, eu vou fazer por você. Glória a Deus, aleluia. Mas tem que ter um coração sincero, irmãos. Glória a Deus. Um coração puro, santificado. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor, para nós receber essas bênçãos aqui, irmãos. E andar num caminho, irmãos. Andar num trilho que leva à salvação eterna. É um caminho eterno, irmãos. Um caminho santo. Por isso que o mundo faz coisas que não convém ao Senhor. O Senhor te fala, anda nos meus caminhos. Se você estiver trilhando os meus caminhos, eu vou revestir você do que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas árvores aí fora já secaram, irmãos. Glória a Deus. Mas se você estiver firmado, glória a Deus, junto aos ribeiros de água, junto às promessas do Senhor, servindo, obedecendo a doutrina do Senhor, você vai ser um cedro plantado junto ao ribeiro da água. Porque os outros secam no deserto, mas o Senhor fala, você vai ter manancial de água brotando no seu coração. Glória a Deus. E muitos vão vir até você para beber da água que você tem. Glória a Deus. Porque é a água que sai do trono de Deus e desce aí no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória a teu santo nome, Senhor. Irmãos, o Senhor só traz até aqui. Essa é a palavra que o Senhor mandou, irmãos. O Senhor Deus, Jeová, é o único Deus. A nossa confiança tem que estar somente no Senhor. Glória a Deus, aleluia. As nações se levantarão contra umas outras, o seu adversário se levantará contra você, mas o Senhor te fala, eu seguro a destra da sua mão, eu te ajudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tudo parece falhar, se a vida parece que não vai dar, Glória a lembre-se Deus. da promessa do Senhor, eu estou segurando a sua mão e você vai passar por um caminho novo por esses dias, mas o Senhor está do seu lado, irmãos, e o Senhor coloca colunas de fogo entre você e o seu adversário, assim como o Senhor ajudou o povo a atravessar aquele mar, colocou as colunas de fogo, uma na frente e outra atrás, protegendo o povo. O Senhor fala, se você confiar na minha palavra, você vai passar e o adversário não vai poder fazer nada, porque você obedeceu a minha sã doutrina. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. E o Senhor fala, eu quero chamar você de amigo. O Senhor quer intimidade, irmãos. Falar assim, ó, esse é o servo de Deus, glória a Deus. O Senhor olhar os anjos agora e falar, aquele é meu filho, aquele me obedece. Tudo que eu falo, independente dele vai gostar ou não, a minha vontade está acima da vontade dele. Esse eu me comprazo com esse servo bom e fiel. Quando eu recolher ele, já vai ter uma festa preparada. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor nas alturas. Glória a teu santo nome, Senhor. Confie no Senhor, irmãos, porque o Senhor está caminhando ao seu lado. Se as provações dos outeiros parecem altas, o Senhor fala, eu vou moer um por um, vai abrir um caminho e o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você olha e fala, não é possível, Senhor. O Senhor fala, é possível. Glória a Deus, aleluia, porque eu estou do seu lado. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor mandou. Deus seja louvado. Amém.